era o time dos Ferroviários, que jogava aqui em frente. Pois bem, aqui a gente tinha a família Auer, nesse prédio aqui, que provavelmente era um hotel. E além disso, a gente vai ter outros hotéis aqui do lado, como vocês podem observar. O Gabriel vai falar deles para vocês. Esse prédio aqui, no qual a gente está na frente, a gente pode observar ele. Ele contrasta com essas outras edificações aqui da mesma rua, porque ela tem um estado de conservação muito melhor. E isso se deve ao fato de que hoje ela é utilizada. Antes da estação ferroviária ser inaugurada, ela não tinha esse status de rua. Ela era um caminho, ela não era pavimentada. Então vem a estação ferroviária aqui. A gente passa a ter também, 2 anos depois, a estação de bondes. Não é à toa que a garagem dos bondes era aqui. A gente consegue observar pela paisagem urbana esses trilhos. E um dos pontos que partia era justamente aqui, passando pela região central e ia um pouco além. A estação final ia até mais ou menos onde hoje é o passeio público, a João Gualberto. Em direção ao centro. O centro, ali na Praça Tiradentes, é o local considerado marco zero da cidade, com as primeiras edificações. E essa rua, esse caminho que a gente vai percorrer, é um caminho muito importante para entender como que a cidade foi crescendo. Porque a partir do momento em que a estação ferroviária é inaugurada, lá no século XIX, as pessoas passam a chegar aqui em Curitiba mais, afinal tem a estação ferroviária, então é um novo meio de transporte. E o caminho que elas fazem justamente é esse da estação ferroviária, seguindo por aqui até o centro. Ali a Praça Tiradentes, tinha a Igreja Matriz e diversas outras edificações muito importantes. Então é a partir dessa inauguração da estação ferroviária que essa rua vai ganhando importância. Várias edificações vão surgindo nessa rua, inclusive ela ganha esse status de, primeiro, Rua da Liberdade, né? O outro nome da rua é Barão do Rio Branco. E ela ganha esse nome a partir da morte do Barão do Rio Branco, que foi um importante diplomata brasileiro. E antes dela se chamar Barão do Rio Branco, ela tinha esse nome de Rua da Liberdade. Tanto que alguns patrimônios ainda da rua, da cidade, levam esse nome. Nos prédios públicos mais antigos era utilizada a chamada arquitetura neoclássica, que é a arquitetura que tem essas colunas que remontam ao período grego antigo, os frontões, as janelas arqueadas e tudo mais. Porque naquele período se atribuía à Grécia Antiga como sendo o berço da civilização ocidental e das instituições democráticas. Não à toa, o Palácio da Assembleia Legislativa, que atualmente é a Câmara dos Vereadores, aqui em Curitiba, tem esse estilo arquitetônico, como também tem o prédio da UFPR. Depois, lá no Paço Municipal, vocês vão perceber que também há elementos dessa arquitetura neoclássica, justamente porque esse passado grego dava legitimidade às instituições
Ainda existia aquele resquício da imagem de Paranaguá. Inclusive, Paranaguá era mais populosa do que a cidade de Curitiba. E fazia pouco mais de. Não fazia 50 anos que o Paraná era um estado independente. Afinal, foi só em 1853 que o Paraná deixou de ser uma parte de São Paulo e se tornou um estado independente. Então, por isso que foi preciso criar todos esses símbolos de poder e mostrar Curitiba como uma cidade, uma capital, o Paraná como um estado independente, sendo Curitiba o principal símbolo desse poder. Curitiba vai se tornar município no início do século XIX. Antes era vila, porque não tinha 20 mil habitantes, não tinha inclusive fogões, não tinha poderio econômico ou mesmo população para ser chamada de cidade. Enquanto o Brasil era uma monarquia, os espaços de poder em Curitiba estavam ao redor da catedral, porque não havia separação entre Estado e Igreja. Muitas vezes a gente não consegue saber tudo, mas a gente sabe que a arquitetura modernista chega em Curitiba no final da década de 30. A arquitetura modernista tem esses traços retos aqui. Então, o que a gente faz quando a gente não sabe a data? Ah, esse prédio é mais ou menos da década de 30, 40, como se a gente soubesse a data. A gente não sabe, mas se for pesquisar, vai ser, tá? A gente sabe pelo menos de quando é, ou até quando é no máximo. E muitos edifícios, principalmente na década de 1920, alguns deles no topo, a gente pode observar alguma data, que é a data de quando ele foi construído. Boa parte desses edifícios que a gente observa são da década de 20.